Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, para você que está aí assistindo e para você que vai em algum momento ver esse devocional. O tema do meu devocional de hoje, do nosso devocional de hoje é uma questão de honra. Uma questão de honra. Olha o que diz aqui Provérbios no capítulo 3, Provérbios capítulo 3, do verso de 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então aqui existe uma forma de honrar com os bens, com a minha casa, com o meu carro, com aquilo que o Senhor me dá. E com as primícias da tua renda, que seria aquilo que nós recebemos mensalmente. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha aí. É incrível como ainda vemos a velha discussão entre muitas pessoas e um absurdo, pessoas de dentro da igreja que foram salvos entre igrejas. Afinal, o dízimo ele é obrigatório ou não? Sabemos que algumas pessoas realmente buscam entender qual é a orientação real da Bíblia, do Novo Testamento, para que essas pessoas elas querem fazer da forma correta, né? Porque às vezes ficam confusas sobre inúmeras interpretações. Mas vamos ser sinceros, tem muitas pessoas que procuram essa discussão toda para ver se existe uma possibilidade de ficar livre dessa taxa mensal às vezes. Será que o dízimo será que o dinheiro ainda pode nos dominar? Isso é muito perigoso, pois a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou serviremos a Deus e as riquezas, está lá em Mateus 6,24. Agora o que eu quero que você entenda, que esse texto aqui e essa semana, eu não estou tratando aqui a questão de dinheiro. A questão aqui não é dinheiro. Semana passada nós tratamos alguns assuntos sobre dinheiro. A questão aqui é sobre honra. Honra. Um dia eu ouvi uma frase do pastor Aquiles, que ele veio pregar na nossa igreja, ele fala assim: a honra atrai o favor de Deus. O que nos faz achar que o dízimo e a oferta é algo que nos deixará com menos ou que temos menos, né? O que nos faz achar que eu entregar o dízimo vai fazer com que eu tenha menos, né? A questão toda, em que Deus nós temos crido? Qual é esse Deus que nós cremos, né? Ele não é dono de todas as coisas? Se ele quisesse, estalaria o dedo e nós não teríamos absolutamente nada, porque ele é dono de tudo, é ele que possui todas as coisas. Jesus falou assim: o meu Pai me entregou todas as coisas nos céus e na terra, né? O que temos é nosso, esse apartamento que eu moro é nosso, a ótica do Fernando é dele, a metalúrgica do Lauro é do Lauro? Não, né? Tudo é dele. Olha aí, e para ele são todas as coisas, é isso que a Bíblia diz. Nós somos apenas o quê? Mordomos. Então é o seguinte, é necessário uma mudança de mentalidade sobre finanças no nosso coração e na nossa mente. A nossa mentalidade sobre esse assunto precisa mudar. Poder entregar o fruto daquilo que recebemos é um privilégio, pessoal. É um privilégio todos os meses eu poder entregar, né? É uma questão de honra. Não é a questão que vai me faltar, não é a questão de vai me faltar dinheiro, não, é uma questão de honrar. Honrar o nosso Deus é o mínimo que nós podemos fazer por aquele que não poupou nem o seu filho para nos dar a vida. Quando você entende corretamente, pensando nesse aspecto, e por essa ótica de que Deus ele é dono de tudo e ele ainda nos dá vida eterna, você chegará facilmente à conclusão de que o que temos dado é pouco a ele. É muito pouco. Deus dando tudo ainda é pouco, né? Deus não precisa, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele já tem tudo. Mas quer algo muito mais valioso do que isso. Sabe o que é? É o nosso coração. O dízimo e a oferta é uma maneira da gente controlar, às vezes, os nossos impulsos e a ter apego às coisas, e uma disciplina espiritual também, de mostrar que o que nós temos não manda em nós, mas é Deus quem manda em nós. Tem uma frase lá no Velho Testamento que eu gosto muito, diz que quando Isaac
ele foi para o deserto e prosperou, olha só para você ver, e prosperou, diz assim, Isaac possuía as coisas. A prática do dízimo e da oferta é uma maneira que você entende o seguinte: eu possuo as coisas, eu não sou possuído pelas coisas. Porque quando eu sou possuído por aquilo que Deus me deu, o que acontece comigo? Eu não consigo, eu não tenho controle sobre aquilo, é aquilo que me controla. Quando nos desprendemos de coisas materiais, né? Porque amamos, Ele é o primeiro no trono do nosso coração. Deus, na sua infinita bondade, ainda promete bênçãos da multiplicação. Quão generoso é o nosso Pai Celestial. Vale a pena sempre honrar a Deus. Honrar a Deus com o quê? Honrar a Deus com a minha casa. Honrar a Deus com o meu carro. Honrar a Deus com aquilo que Ele tem me dado. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor Aguiar, que é um versículo bíblico. Ele falou assim, a Bíblia diz assim que os bens é herança do Senhor, que quando cuidado da forma correta, vira bênção na nossa vida. Então, nós honramos a Deus com aquilo que Ele nos dá e com as primícias das nossas rendas. Por exemplo, minha casa. Minha casa eu honro a Deus como? Usando ela para adorar, para servir, não colocando na minha casa coisa que vem desagradar a Deus. Olha, eu fico pensando numa pessoa que abre a sua casa para um grupo de comunhão. Não existe maneira mais extraordinária do que honrar a Deus com um bem assim. Você colocar um veículo seu à disposição para levar um vizinho, alguém para um hospital, levar e trazer. Não existe. Você está dizendo, viu, isso aqui eu estou cuidando, mas não é meu, é de Deus. Então eu tenho que administrar da forma correta. E aí o que acontece? É um prazer, né? Honrar a Deus com todos os nossos recursos. Nenhum bem material tem mais valor do que agradar e obedecer. Obedecer a Deus é a maneira maior que nós temos de mostrar a nossa gratidão e a nossa adoração. Agradar e obedecer. Então, obedecer é tudo. Por isso que tudo que somos, tudo que temos, né, nós colocamos à disposição para ser usado por Deus. O nosso dom, o nosso talento, o nosso patrimônio, as nossas finanças. Por que nós fazemos isso? Porque a obediência é tudo. Através dos recursos que têm chegado até mim e até você. Aí é o seguinte, olha, através dos recursos tem chegado. E o que é que vai acontecer? O que é a bênção? Vamos na bênção aqui, ó. Olha aqui, ó. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou pastor, eu aprendi o princípio das primícias e da honra a Deus com o meu pai. Nessa caminhada espiritual, criando 2 filhos, uma esposa, eu sempre trabalhei sozinho em casa no sentido daquele que vai lá fora buscar os recursos. A minha esposa sempre trabalhou em casa cuidando das coisas do lar, né? Nunca faltou na nossa casa, nunca. Temos mais do que o suficiente para nós e se alguém precisar nós podemos socorrer, nós podemos ajudar, como nós fizemos muitas vezes, né? Então é um erro achar que quando nós obedecemos a Deus na honra, alguma coisa vai faltar para nós. Por quê? O apóstolo Paulo fala, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. E ainda ele realiza os desejos do nosso coração. Quanta coisa nessa vida eu fiz e realizei que jamais esperasse que eu ia acontecer. Uma viagem internacional com os meus filhos. Isso foi desejo do coração, isso não foi necessidade. Mas foi Deus quem promoveu, né? Uma viagem de moto com os meus amigos. Isso é desejo do coração, isso é sonho. Isso não é necessidade. Então, Deus é fiel. Gente, quem está falando para vocês aqui é o pastor de vocês, que eu experimento no meu dia a dia, na minha vida, essa experiência que eu aprendi com meu pai, né? Ontem eu fui na igreja, cheguei ali, eu tenho uma alegria de honrar a Deus, com o meu dízimo, com a minha oferta, ajudar as pessoas, eu tenho uma alegria, porque assim, puxa vida, a Bíblia diz que maior privilégio é dar do que receber. Bom, pastor, você está falando sobre esse assunto, por quê? Porque nós temos que ter essa disciplina diária, nós temos que tomar cuidado
para que outras coisas não venham tomar conta da nossa vida. Para isso, nós precisamos administrar bem os nossos recursos. Um dia eu vou trazer aqui um devocional sobre a importância da administração. Qualquer coisa que eu for fazer na minha vida que vai comprometer eu honrar o meu Deus, eu não faço. Tipo de negócio com pessoas que você tem dúvida a respeito do caráter, da integridade dessa pessoa, sociedade com pessoas que não honram a Deus, nada disso vale a pena. Porque a bênção do Senhor é quem enriquece. Eu prefiro continuar dependendo do meu Deus. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. E eu quero orar com você. Pastor, sou empresário, como que eu devo fazer? O meu conselho para você é que você separe o seu prolabore. O que é prolabore? Aquilo que você vive mês. Eu vivo com 10, eu vivo com 15, eu vivo com 7. Entrega o dízimo do seu prolabore. E também entrega o dízimo da sua empresa, porque a sua empresa tem uma coisa ali, mas você paga a despesa, paga tudo e honre a Deus ali, porque aquela empresa não é sua, é do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa dirigir os seus passos, que você possa caminhar com o seu coração na dependência do Senhor. Porque qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus vira idolatria. Não vale a pena. Vale a pena nós dependermos de Deus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido e amado, o devocional de hoje é uma questão de honra. Que nós possamos honrar ao Senhor, mas mais do que isso, que nós possamos perguntar: o teu reino e honrar ao Senhor tem sido o primeiro lugar na nossa vida? Que nós possamos, ó Pai, cuidar dessas disciplinas na nossa vida, porque o mais importante em tudo é obedecer. Porque quando nós obedecemos, nós estamos confiando única e exclusivamente na Tua palavra. Quando nós não obedecemos, nós estamos confiando no nosso jeito de ser, no nosso jeito de fazer, e isso não é um bom caminho. Eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos essa manhã, que nada venha faltar. Que os celeiros dos teus filhos possam transbordar. Que os lagares possam se encher e as pessoas possam ver na vida deles a bênção do Senhor. E se alguém está passando por dificuldade, não vai sobrar, mas nada também vai faltar, porque o Senhor Deus supre todas as nossas necessidades. Oramos e agradecemos pelo privilégio de poder contribuir com pessoas, com a vida das pessoas e com o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, e se você tiver dúvida, se você quiser chamar em algum dia desse aí, pastor, sobre algum assunto que nós tratamos aqui, eu estou à sua disposição para te atender no meu WhatsApp, fazer uma chamada ao vivo, para a gente conversar, vai ser sempre uma alegria. Tenha uma ótima segunda-feira na presença do Senhor e uma ótima semana. Amanhã estamos agarrados de novo aqui, às 7h30 da manhã, no mesmo horário. Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração.